Na Alemanha, em 1939, e pela primeira vez na história da humanidade, médicos vão participar na morte de pacientes. Mas como é que terão chegado a tal ponto? Wo uns das Schicksal auch hinstellt, welchen Platz wir ausfüllen müssen, immer nur wird der Starke auf die Dauer bestehen. Alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. O Sr. Julius Allervorden, neurologista alemão, irá a Lisboa em 1953 ao Congresso Internacional de Neurologia. Entre outras coisas, a sua notoriedade é fruto da excepcional coleção de cérebros que reuniu ao longo da sua carreira. A natureza da sua intervenção divide o mundo científico e muitos dos seus colegas questionam a forma como a enriqueceu durante o período nazi. Ciência sem consciência não passa de ruína da alma, escreveu Rabelais, também ele médico. Assim acusam-no de ter participado num crime ignóbil. O senhor afirma ter servido a ciência. O fim justificaria os métodos empregues nos seus trabalhos? Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Hallervorden ein glänzender Wissenschaftler war und dass ihm die Neuropathologie, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, einige erhebliche Erkenntnisse verdankt. Und hier bitte die Personalakten von Hallervorden. O Sr. Julius Allervorden nasceu em 1882 no nordeste da Alemanha, na Prússia Oriental. É neto e filho de médicos. O senhor também estuda medicina. Inicia a sua carreira em Berlim, numa clínica psiquiátrica, onde conhece aquela que virá a ser a sua mulher. Aos 30 anos ocupa um lugar como psiquiatra na pequena cidade de Landsberg, onde nasceu o seu interesse pela neuropatologia. Quer compreender as causas das desordens mentais. Essa busca leva-o a fazer pesquisas no prestigiado Instituto Kaiser Wilhelm. É no departamento de neurologia que conhece Hugo Spatz. Em 1921, o senhor mostra a Spatz 2 cérebros, vindos da autópsia de 2 irmãs que sofriam de uma doença neurodegenerativa até então desconhecida. O quadro clínico da doença apresenta movimentos anormais, alteração da marcha, rigidez de músculos, dificuldades de elocução e problemas intelectuais. Juntos descobrem que as lesões neuropatológicas são produto da existência de depósitos de ferro em certas partes do cérebro. O primeiro estudo relativo à doença aparece em 1922 e dali em diante será conhecida pelos vossos 2 nomes. O senhor tem então 40 anos. No ano seguinte, adota a pequena Elizabeth. É o único elemento de caráter privado referido no seu dossiê administrativo. Hugo Spatz obtém o grau de professor e integra o Instituto Kaiser Wilhelm. Quanto a si, além de continuar a exercer psiquiatria, é nomeado diretor dos serviços de patologia das clínicas psiquiátricas regionais, posto esse que lhe dá acesso a uma sala de dissecação e a mais cérebros com os quais prossegue as suas pesquisas. Quando, em 1933, Hitler sobe ao poder, o senhor tem 50 anos. Vê à sua volta psiquiatras alemães, animados pelos novos ventos que sopram sobre o país,
maioritariamente ao serviço da ideologia nacional-socialista. Essa ideologia apoia-se em conceitos de higiene racial, caucionados por muitos dos seus colegas. Afirma existir uma hierarquia entre os seres humanos, e essa hierarquia tem bases biológicas. Herr Professor, Aufnahme! Geht's los? Ja, jetzt scheint ja langsam ranzukommen. O que faria dos judeus judeus, dos ciganos ciganos, dos antissociais antissociais, dos doentes mentais doentes mentais, residiria no sangue e, portanto, nos genes. Todos esses grupos de pessoas, além de outros, seriam inferiores. Partindo desse princípio pseudocientífico e a fim de evitar a contaminação por esses seres inferiores, os nazis elaboraram um plano cuja primeira etapa será a esterilização. Logo em julho de 1933, é promulgada a lei permitindo a esterilização obrigatória em casos de debilidade mental inata, de esquizofrenia, de problemas mentais cíclicos, de epilepsia, de coreia de Sydenham, de cegueira, de surdez, de deformações corporais graves, de severo alcoolismo. A lei da esterilização leva 20% da população a ser examinada. É então que o senhor se torna membro das SS. A única condição exigida é ser de raça ariana. E o que será que o motivou? O seu compromisso não começará neste momento em que decide apoiar um movimento que exclui os diferentes de si? So, stell dich mal bitte so hin. Kopf dieser her. A higiene racial torna-se uma obsessão. 1905. Nas SS, qualquer autorização de casamento exige um exame médico completo, comportando, entre outros, um exame vaginal à noiva. Cursos de higiene racial destinados aos médicos nazis são organizados pelo Instituto Kaiser Wilhelm. O Sr. Dr. Aller Worden interveio em 1934 num ciclo de conferências sobre biologia hereditária. Pondo o seu saber ao serviço da ideologia nazi, avançou mais um passo. Todos os funcionários alemães têm de constituir um dossiê genealógico demonstrando que os avós paternos e maternos, pais e eles próprios são protestantes. O mesmo se aplica às esposas nas últimas 3 gerações. Fica assim garantido que não têm qualquer ascendência judia. Institutos científicos e hospitais recebem uma carta do Ministério do Interior do Reich exigindo, tal como em toda a função pública, a demissão dos chefes de serviço e assistentes judeus ou em parte. Os diretores não se sentem preocupados com as medidas, tendo ainda consequências mínimas. Alguns assistentes e preparadores de laboratório deixam de aparecer. Mas o senhor mantém-se em contacto com colegas judeus? Prima vista, wenn Sie die Briefe von Hallervorden lesen, dann können Sie sagen, stolz. Können Sie stolz sein als Deutscher. Da hat sich einer dem Zeitgeist nicht ergeben. Ja?
Er hat Kontakt mit den jüdischen Kollegen in Holland gehalten, hat ihnen wissenschaftliche Zeitschriften geschrieben. Wenn einer starb in München, ist er hingefahren auf den Friedhof, hat der Witwe schöne Briefe geschrieben. Alles gemacht. Ein Verhalten, das ganz wenige nur seiner Kollegen geteilt haben in dieser Zeit. Und gleichzeitig als Wissenschaftler ist er hochgradig interessiert, die Verbrechen, die sich hier ergeben haben, auszunutzen. As esterilizações começaram. Os dossiês são levados a tribunal dito de saúde hereditária, constituído por 2 médicos e um magistrado. O interessado só na audiência sabe do que se tratará. Não tem o direito de consultar o seu dossiê. Alguns dos seus pacientes são esterilizados, tanto adultos como crianças. O juramento de Hipócrates não o obrigava a não fazer mal aos seus pacientes. Trabalha agora no Hospital Psiquiátrico de Potsdam, junto a Berlim. É no serviço de pediatria que conhece um pedopsiquiatra, o Dr. Heinze. Este encontro vai alterar o percurso da sua vida. São os dois apaixonados por pesquisas quanto às causas neurológicas das perturbações mentais. Nos hospitais psiquiátricos, como naquele onde trabalha, filmam-se os casos físicos mais espetaculares. As pessoas são iluminadas de forma a suscitar no espectador uma sensação de pavor. À força de propaganda, a opinião pública torna-se hostil aos deficientes. Com a vergonha, os pais acabam por se sentir culpados de terem dado à luz uma criança anormal, um erro da natureza. Os nazis consideram a doença como sintoma de uma disciplina social insuficiente e como uma falta de dedicação à comunidade. A sociedade é apresentada como um organismo vivo que deve ser protegido de parasitas e células cancerosas. A comunidade do povo deverá ser pura para alcançar o objetivo final, o de preservar a raça dos senhores. Com o slogan "Devem estar de boa saúde pelo povo e pelo Estado", com a sua obsessão pela juventude, pela saúde e pelo trabalho, os nazis fazem da doença um crime. O Terceiro Reich precisa apenas de crianças saudáveis. Everybody had to be fit, physically and mentally. There was no room for anybody else. This was not a Nazi idea. This idea, ideology, eugenics, racial hygiene existed long before Hitler. The eugenicists in the 1920s in particular, and even before, had already prepared the ground. The German medical profession were only waiting for Hitler so they could carry out this incredible plan to rid the German nation of anybody who was not worth living. If you couldn't perform to a certain standard, if you did not perform something worthwhile for society, then you had no right to live. Em maio de 1937, o senhor adere ao partido nazi. Essa adesão tardia significa que não é um nazi convicto? Talvez. Mas qualquer promoção profissional necessita de que se pertença ao partido.
Acontece que há anos esperava um lugar em Berlin-Buch, o centro mais moderno de pesquisas dedicadas à genética e ao cérebro. O fundador fora demitido por motivos políticos e foi o seu colega Hugo Spatz quem lhe sucedeu como diretor. Deu-lhe o lugar do professor Max Bilczewski, despedido por ser judeu. É assim que o senhor, Dr. Alan Vorden, é nomeado para a cadeira de Neuropatologia em Berlin-Buch. Tem 56 anos. Esse lugar é a consagração por que esperava há anos. Os seus laboratórios de pesquisas passam agora para Berlin-Buch, a norte de Berlim. É lá que vive e trabalha. Mas pede que o seu serviço de patologia e a sala de dissecações sejam transferidos para o Hospital Psiquiátrico de Görden, à saída de Brandenburg. Conhece bem o seu novo diretor? Von 1938 bis 1945 war Dr. Hans Heinze Direktor der Landesanstalt Görden. Heinze war ein anerkannter Kinder- und Jugendpsychiater, aber er war auch ein vehementer Verfechter der nationalsozialistischen Rasse- und Gesundheitspolitik. Julius Hallervorden und Hans Heinze kannten sich schon aus der Potsdamer Zeit. In einem Brief von 1935 betont Hallervorden, er ist geradezu begeistert von der Potsdamer Anstalt unter Leitung von Heinze. Er habe einen fantastischen, einer Universitätsklinik gleichen Betrieb aufgebaut. Und er betont dann, wir beide ziehen uns magisch an. Also wir haben hier eine Verbindung zwischen Anstaltspraxis und Forschung. Die Entfernung von Berlin-Buch nach Brandenburg-Görden ist sehr groß, sodass Julius Hallervorden einen Mitarbeiter, nämlich Dr. Eike, hier die kommissarische Leitung bzw. die Geschäftsführung dieser Prosektur überträgt und Eike mehrere Tage in der Woche hier in der Prosektur im Haus 40 arbeitet. Er entnimmt Gehirne von Patienten und präpariert sie, die dann in die Sammlung Hallervorden Eingang finden. Os nazis passam à fase seguinte do plano de erradicação. Na primavera de 39, Hitler ordena a criação de uma operação de extermínio de doentes físicos e mentais. A operação tem de ser mantida secreta. Hitler confia a sua organização ao médico Karl Brandt e a Philipp Buhler, chefe da chancelaria, que por sua vez delega o planeamento ao seu braço direito, o funcionário Victor Braque, que calcula em 70.000 o número de pessoas a eliminar. Em agosto de 39, é criada uma estrutura administrativa encarregada dessa operação. Dão-lhe o nome Fundação Caritativa de Cuidados à Instituição. É instalada em Berlim, numa casa confiscada a uma família judia, no número 4 da Tiergartenstrasse. Foi daí que veio o nome de código T4, dado a essa operação de extermínio. Os responsáveis do T4 têm a primeira de uma longa série de reuniões na sala da chancelaria. São convidados cerca de 15 médicos escolhidos a dedo. Entre eles o seu amigo Dr. Heinze, diretor do Hospital Psiquiátrico de Görden. São informados da missão dita de eutanásia e é-lhes pedido que selecionem o pessoal que irá trabalhar nos centros de extermínio.
último ponto da discussão trata dos métodos aconselháveis para uma morte sem sofrimento. Mas no final da reunião, nenhum método é decidido. This conference is the first time in the whole of history of mankind where doctors were plotting to kill their own patients, completely against the Hippocratic Oath. But again, not many Nazi doctors signed the Hippocratic Oath. Karl Brandt said, "You can hang the Hippocratic Oath on the surgery wall, but nobody reads it." Uma circular do Ministério do Interior impõe às maternidades e serviços pediátricos que assinalem as crianças com menos de 3 anos portadoras de más formações ou patologias mentais. Os formulários de uma página são estudados e anotados por médicos que não veem as vítimas. Um mais condena-as, um menos salva-lhes a vida. A 1 de setembro de 1939, Hitler dá início à guerra. A Operação T4 pode entrar na sua fase final. As esterilizações obrigatórias param. O extermínio dos deficientes começa. No Hospital Psiquiátrico de Gürden, como noutros, assassinam-se primeiro as crianças, ou injetando-lhes uma overdose de fenobarbital, ou deixando-as morrer à fome. A operação é rápida, mas secretamente estendida aos adultos. Das Kriterium für das Morden war nicht, ob jemand erbkrank war, sondern es wurde auf dem Fragebogen 3 Fragen gestellt. Ist dieser Mensch arbeitsfähig? In welchem Ausmaß? Wie lange ist er schon in der Anstalt? Und die 3. Frage, wie oft und von wem erhält er Besuch? Hitler had always connected from the very beginning, as early as 1935, the extermination of the handicapped with the outbreak of war. The two went hand in hand. The pretext he used was the handicapped in the institutions were using up valuable bed space, which could be used for wounded German troops. They were costing the country an awful lot of money. For what? The document he finally signed under some pressure was accepted by most people as a legal decree. It was not. O chefe da chancelaria Buller e o Dr. Brandt têm a responsabilidade de dilatar os poderes de médicos designados para que doentes incuráveis, segundo os critérios humanos, possam, após exame crítico ao seu estado de saúde, ver o termo do seu sofrimento. Assinado Adolf Hitler. It is very official and very much to the point. He doesn't waste words. He authorizes Brandt and Buller to authorize certain doctors, chosen doctors, to select the patients who they think are the worst cases. It is not an order to kill. It's an authorization for doctors to choose people for death. Procuram-se então, por toda a Alemanha, hospitais psiquiátricos adaptados à operação. 2 são escolhidos. O primeiro em Grafenegg, no sul do país. O segundo em Brandenburg, perto de Berlim, a poucos quilómetros do Hospital Psiquiátrico de Gürden, dirigido pelo seu amigo, o Dr. Heinze. Mas um problema permanece. Como matar um grande número de pessoas? Nenhum método eficaz de extermínio foi encontrado. Victor Brack, o responsável operacional pela T4, procura uma forma de matar que seja inodora, indolor e, sobretudo, de rápida ação. Pede a Albert Wiedmann, chefe do Departamento de Química do Instituto Médico-Legal, que lhe proponha uma solução. É em Brandenburg que Wiedmann testará o seu método de eliminação.
Als die T4-Organisation überlegt hat, welche Tötungsmethode man anwenden sollte, ist man an Wiedmann herangetreten und hat ihn befragt, was er vorschlagen würde. Und Wiedmann hat Kohlenmonoxid vorgeschlagen, weil er der Meinung war, dass das schnell wirkt und man vor allem ganze Gruppen von Menschen auf einmal in kurzer Zeit damit töten kann. Noch dazu wollte man natürlich eine Methode haben, die diesen Schein des Medizinischen erfüllt. Man hätte die Leute nicht einfach erschießen können. Dazu wäre das keine medizinische Methode mehr gewesen, sondern man brauchte etwas, wo man eine chemische Substanz wie ein Medikament gibt. Und man hat anfangs diese Gaskammer in Brandenburg ganz am Anfang noch nicht als Dusche getarnt, wie das später kommt, sondern als Inhalationsraum. Die Leute sollten sitzen und inhalieren. Este é o único filme existente de gaseamento. Mostra um ensaio realizado pelo químico Albert Wiedmann em Mogilev, na Bielorrússia. E é o próprio Wiedmann quem filma. Und in Brandenburg wird damit eine Methode erfunden, die letztlich bis nach Auschwitz weiterreicht, deren Kontinuität, die aber bei der Euthanasieaktion von Ärzten durchgeführt wird. Das darf kein anderer tun, weil sich damit laut Brandt nur diese Euthanasieaktion als Gnadentodaktion legitimiert. Em Brandenburg, exatamente a 9 km do Hospital Psiquiátrico de Goerten e do seu serviço de patologia, começa a eliminação de pacientes. É o diretor clínico, o Dr. Eberl, quem maneja a válvula do gás. Assistido por dois jovens médicos, os doutores Ulrich e Bunke, o ordenado proposto é muito convidativo. Die Tötungsanstalt Brandenburg liegt in einem Zuchthauskomplex, einem alten Gefängnis, das aber mitten in der Stadt ist. Sie sehen hier die ganzen angrenzenden Häuser. Die Tötungsanstalt benutzt von diesem ganzen Gefängnis aber nur die Hälfte etwa, einen Teil, mit diesen Gebäuden der Küche, eines alten Zellentrakts, wo das Personal drin wohnte, ein altes Lazarettgebäude, wo die Ärzte ihre Büros hatten und natürlich als wichtigsten Ort der Gaskammer und den Krematoriumsöfen hier in diesem Vernichtungstrakt. Wenn jetzt die Transporte ankamen, so kamen die über die Straße, kamen hier, das war der einzige Eingang in das Gebäude rein, fuhren durch diesen anderweitig genutzten Bereich hier hinein und hielten da an, wo dann die Patienten aussteigen und hier in dem Tötungstrakt ermordet wurden. Die Asche, die man ja hier im Krematorium verbrannt hat, hat man später hier durch den Garten gebracht an die Unterhavel, den Fluss, und hat es einfach ins Wasser geschüttet. Em que altura o informou o Dr. Heinze do extermínio dos pacientes? O que pensou disso? De quem foi a ideia de conservar os cérebros dos assassinados? O importante é que o Sr. Dr. Alan Worden aproveitou a ocasião para nutrir as suas pesquisas científicas. Acabada a guerra, terá dito ao perito médico do Tribunal de Nuremberg: soube o que eles iam fazer. Fui vê-los e disse-lhes: ouçam, se vão matar essa gente toda, ao menos conservem os cérebros para que os possamos utilizar no futuro. Perguntaram-me quantos poderia examinar e respondi que um número ilimitado. Quanto mais houvesse, melhor seria. Forneci-lhes líquido de fixação, latas e caixas e instruções de como conservar e fixar os cérebros. Eles traziam-nos em caminhões parecidos com os das mudanças. Aceitava os cérebros, é claro. De onde vinham e de como chegavam, não era nada comigo.
Mas não seria mesmo nada consigo? Não terá sido exatamente aí que se perdeu? Trabalhando com cérebros de pessoas assassinadas, não contribuiu para justificar o assassinato delas? A Operação T4 cresce. O centro de abate em Artheim, na Áustria, começa a operar em maio de 1940. No mês seguinte será a vez de Pirna Sonnenstein. No final do ano, o número total de empregados na Operação T4 em Berlim, no centro de gaseamento, chega às 500 pessoas. Um novo contabilista é contratado que consegue que a Operação T4 se autofinancie e que a eliminação em massa nos centros de gaseamento se torne um negócio extremamente rentável. Criam um sofisticado sistema de manipulação de contas, no qual as vítimas gaseadas e incineradas continuem vivas no plano administrativo. A morte dos pacientes só é anunciada passadas semanas, às vezes meses, durante os quais as famílias e organismos sociais que de nada suspeitam continuam a pagar por pacientes já reduzidos a cinzas. Num ano, o sistema faz lucrar a Operação T4 entre 6 a 8 milhões de Reichsmarks. O contabilista encarrega-se também da gestão de bens pertencentes às vítimas, sendo a parte mais lucrativa as próteses dentárias em ouro, que podem ser fundidas e recicladas em lingotes comercializáveis. Uma parte do ouro é usado para os dentes do pessoal da T4. O senhor Dr. Alan Worden queixa-se do mau estado dos primeiros cérebros recebidos. Para remediar o problema, recebe no seu laboratório o Dr. Bunke, um dos 3 médicos responsáveis pelas eliminações em Brandenburg. Ensina-o a descobrir as patologias interessantes e a conservar os cérebros em bom estado. Mas falou dos gaseamentos com o Dr. Bunke? Talvez as suas pesquisas o absorvessem de tal forma que nem nunca pensou nisso, pois a quantidade de cérebros que recebe é maior do que esperava. Não tem tempo para examinar todos. Durante os 10 meses em que houve gaseamentos em Brandenburg, foram mortas 9.772 pessoas. Quando os autocarros vinham buscar pacientes para os levar a Brandenburg, muitos entravam em pânico. Muitos estavam conscientes do que os esperava. Alguns despediam-se pungentemente das enfermeiras. Boa sorte, não mais nos veremos. Ou ver-nos-emos no céu. Outros perguntavam ao pessoal dos transportes: acham-nos assim tão estúpidos? Sabemos bem que este é o autocarro da morte. Outros debatiam-se e gritavam: quero viver, quero viver. Eram algemados e silenciados por injeções de calmantes. O que acontecia depois nas câmaras de gás podia ser inodoro, mas nada tinha de indolor. Em dezembro de 1940, após 10 meses de funcionamento, o complexo de abate de Brandenburg é fechado. Razões para o encerramento: a fina camada de gordura humana que cobriu os vidros e janelas das casas vizinhas à prisão, o desagradável cheiro a carne sentido em dias nublados, os tufos de cabelos chamuscados que apareceram nas ruas da cidade, o rumor cada vez maior sobre ablações de cérebros, ou por, como aconteceu em Grafeneck, já não haver quem matar na região. Quando fecha Brandenburg,
a maior parte do pessoal, umas 100 pessoas, é transferida para um novo centro em Bernburg, a sudoeste de Berlim. Grafeneck é fechado e outro centro é aberto, em Adamar. Os doutores Eberle e Bunke continuam a conservar cérebros para a sua coleção. No fundo, Dr. Alan Worden, o senhor vive um período privilegiado. Dispõe de importantes fundos para as suas pesquisas, de pessoal competente e a matéria para estudo parece inesgotável. Apesar de não descobrir nada de extraordinário, escreve e publica muitos artigos. A 24 de agosto de 41, Hitler telefona a Brandt para lhe ordenar que interrompa a Operação T4. O que terá provocado tal decisão? O rumor cada vez maior? A carta do pastor Paul Braun ou o sermão do bispo de Münster, Monsenhor van Galen? Nunca o saberemos. Hitler, ao distanciar-se das eliminações, consegue fazer crer não estar ao corrente dos assassinatos. Wahrscheinlich ist das Argument der Beunruhigung in der Bevölkerung ein richtiges und wichtiges Argument. Aber man weiß ja, dass diese Aktion eigentlich nie so recht beendet wurde, weil ja nach der Aktion T4 im engeren Sinne, also der Vergasung der Patienten, dann noch viel mehr Menschen an Hunger und an Medikamentenvergiftung gestorben sind. Nur wurde das dann nicht mehr zentral organisiert, sondern fand an vielen Orten im Reich statt, in den Krankenhäusern, wenn man so will, als Teil des medizinischen Behandlungsspektrums. Da wurde das Töten dann zu einer normalen täglichen Verrichtung. Mas uma das razões que levaram Hitler a decidir cessar a Operação T4 não terá sido por se preparar uma outra de uma envergadura bem maior? No verão de 41, quando as mortes à bala dos judeus do leste europeu prosseguem, os responsáveis pela solução final procuram um processo de extermínio em massa industrial. Para isso, vão aproveitar a experiência obtida pelas equipas da T4. By early December, the first group of 15 T4 men arrived in Poland. They had to wear SS uniform, although they were civilians, mostly psychiatric nurses from the execution places in Germany. There was only one medical doctor, Dr. Aberl, who previously had been in charge in Brandenburg and Bernburg in Germany. It's interesting to note that one program more or less overlapped the other using exactly the same personnel. Altogether in Action Reinhardt, about 100 T4 men were transferred to the extermination of the Jews, from the extermination of the handicapped in Germany to the extermination of the Jews here in Poland. Momentaneamente fechadas, algumas das câmaras de gás da Operação T4 são reabertas. Nos campos de concentração na Alemanha, psiquiatras e médicos SS passam a selecionar prisioneiros para os enviar para a morte. Esta nova operação é intitulada 14F13. E o senhor, Dr. Alan Worden, continua a receber cérebros. Num relatório redigido em 42 e dirigido à Fundação Alemã para Pesquisas, escreve: "Continuo os meus estudos quanto à idiotice congénita. Conservámos e preparámos 500 cérebros de débeis mentais, sem contar com o rico material vindo do Laboratório de Patologia de Gürden. Para os examinar corretamente, seria preciso contratar pessoal, mas isso já só será possível quando regressar a paz." Em março de 44 diz com precisão:
Na totalidade, obteve 697 cérebros, incluindo aqueles que extraía eu próprio em Brandenburg. De 1942 a 1945, a máquina de extermínio nazi funciona em pleno. Judeus e ciganos são gaseados em massa nos centros de extermínio da Polónia. Os presos na Alemanha são gaseados nos antigos centros T4, ou mesmo em alguns campos de concentração. E os deficientes continuam a ser envenenados ou mortos à fome nos hospitais psiquiátricos da Alemanha. No total, o senhor recebeu durante a guerra 5.174 cérebros. 1.500 foram fornecidos pela Wehrmacht, dos quais 185 pelos hospitais judaicos de Varsóvia e Lublin. 2.227 têm origem desconhecida. 1.447 provêm de diferentes hospitais da região de Berlim e, entre esses, pelo menos 697 provêm de assassinatos. A 8 de maio de 1945, as tropas alemãs capitulam. A guerra chegou ao fim. Os assassinatos nos institutos psiquiátricos só então param. No centro de gaseamento de Artheim, uma equipa do exército americano que inquiria crimes de guerra descobre num cofre uma brochura redigida em 41, quando foi posto termo à T4, intitulada Realizações da Operação até ao dia de hoje. Nela são calculadas as economias a fazer nos 10 anos seguintes. Referem a farinha, pão, produtos lácteos, legumes e até sal, que não serão consumidos pelas pessoas eliminadas. Calculadas até 1951, as economias do Reich teriam sido de 885.439.800 Reichsmarks. O meticuloso redator do documento estabeleceu centro a centro o número de vítimas gaseadas. Grafenegg, 9.839. Brandenburg, 9.772. Bernburg, 8.601. Artheim, 18.269. Pirna-Sonnenstein, 13.720. Adamar, 10.072. Ou seja, um total de 70.273 vítimas. Em contrapartida, nenhum documento permite contabilizar o total de pessoas mortas em hospitais psiquiátricos durante a guerra. O senhor, Dr. Allervorden, vivia agora numa pequena cidade do norte de Frankfurt. Recebe a visita de Leo Alexander, neuropsiquiatra e judeu austríaco imigrado nos Estados Unidos em 1933. Mostra-lhe com orgulho os seus relatórios de atividades, a sua coleção e 5 artigos científicos ainda inéditos. Não será que no dia dessa visita, em junho de 1945, o senhor percebeu que Alexander inquiria sobre os crimes de médicos nazis e que ia a seguir apresentar as conclusões ao Tribunal de Nuremberg? É que, segundo o relatório, o senhor considera ilegais os assassinatos. Confia ao seu colega que sentia pena daquelas crianças e um pouco de nojo sempre que chegava um novo lote de cérebros. Diz também que os psiquiatras se desconsideraram no caso e conclui. E por aí havia casos interessantes naquele material. No primeiro processo de Nuremberg, um dos primeiros responsáveis nazis, um dos procuradores, lê extratos do relatório de Leo Alexander. O seu nome é citado. Os jornais imediatamente publicam a informação, mas com um erro. Dizem que recolheu os cérebros no campo de concentração de Mauthausen. Bruscamente mediatizado, escreve dezenas de cartas para se justificar, visto nunca ter ido a Mauthausen. Aproveita o engano para desdizer as suas palavras a Alexander. Se é verdade que recebeu cérebros, nunca os tinha pedido.
O senhor insiste em ser ouvido perante o Tribunal de Nuremberg, o que lhe é recusado. O processo dos médicos inicia-se em dezembro de 46. Entre os 23 acusados, 2 dirigentes da T4, Karl Brandt, médico particular de Hitler, e Viktor Braque, o responsável operacional. O senhor não é inquietado. Military Tribunal 1 sentences you, Karl Brandt, to death by hanging, and may God have mercy upon your soul. Nor should the guard be removed for defendant Brandt. Viktor Braque é também condenado à forca. O Dr. Eberl, ex-diretor de Bernburg e do campo de extermínio de Treblinka, enforca-se na prisão em 1948. Os assistentes, Drs. Bunke e Ulrich, prosseguem as suas carreiras de médicos. Só em 1988 são condenados a 3 anos de prisão pelo homicídio de 9.200 pessoas. Pouco mais de um ano depois, saem em liberdade. O seu amigo, Dr. Heinz, é condenado por um tribunal soviético a 7 anos de cadeia em 1946. Em 1953, dirige de novo uma clínica psiquiátrica. Considerado simples simpatizante, o Sr. Dr. Aller-Worden continua a sua carreira sem interrupção e torna-se professor de patologia no Instituto Max Planck, que sucedeu ao Instituto Kaiser Wilhelm. A sua coleção de cérebros segue-o de laboratório em laboratório. Publica até, em 1948, um artigo no jornal O Neurologista sobre o caso da criança Werner. Nenhuma menção é feita de que a criança é uma das vítimas da T4. Em 1953, deveria intervir em Lisboa no Congresso de Neurologia. É conhecido por ter reunido uma coleção única de cérebros. Mas os factos relatados no relatório Alexander reaparecem e dividem fortemente o mundo científico. A polémica toma tal amplitude que o força a desistir da intervenção. Nunca mais falará do seu papel na Operação T4. Prossegue a sua longa carreira e há de receber as mais altas distinções. Será mesmo condecorado com a prestigiada Cruz de Honra da República Federal Alemã. Interrogou algum dia a sua consciência? Morreu em 1965, aos 83 anos de idade. Mas a sua história não se fica por aí. A descoberta desta pequena agenda de 1940 permite compreender a natureza exata da sua implicação no extermínio de deficientes. Ela pertenceu ao Dr. Eberl, antigo diretor do Centro de Gaseamento de Brandenburg. Nela, Eberl é muito lacónico. Em cada dia é mencionado um hospital psiquiátrico seguido de um F para os dias em que as mulheres eram gaseadas, de um M para os homens, de um J para os judeus e de um K para as crianças. O seu nome, Dr. Aller-Worden, surge 3 vezes. Numa primeira, em princípios de outubro, tem um encontro no Hospital Psiquiátrico de Gürden com os Drs. Bunke e Eberl. Numa segunda, na semana que se segue, e ao lado do seu número de telefone. E, por fim, a 28 de outubro de 1940, passei a ir buscar Aller-Worden, ao lado do seu nome, Gürden, e um K de criança.
Não podemos saber se foi encontrar-se com os doutores Bunke e Eberle a Gurden para selecionar crianças com patologias interessantes. Mas sabemos que a 28 de outubro de 1940, o Dr. Eberle o foi buscar à estação e que o levou ao centro de extermínio de Brandenburg. Com ele, examinou 59 crianças e assistiu ao gaseamento delas. Recolheu cérebros de 40, úteis ao seu projeto de pesquisa intitulado Deficiência Mental Hereditária. Man kann davon ausgehen, dass Hallervorden direkt nach der Vergasung der Kinder mit seinen Assistenten wahrscheinlich die Gehirne entnommen hat, sie fixiert hat, also sie haltbar gemacht hat und sie dann mit nach Berlin genommen hat zur Untersuchung. Und in diesem Zusammenhang ist Herr Hallervorden ganz klar zu identifizieren als jemand, der von dieser Vergasung wusste, diese Vergasung mit geplant hat. Und, das müssen wir unterstellen, diese Vergasung befürwortet hat, wenn nicht sogar so etwas wie eine Tötung auf Bestellung vorliegt. Dass die Kinder klar unter dem Gesichtspunkt der Forschung und der neuropathologischen Forschung zu einem Transport zusammengestellt wurden und dann getötet wurden zum Nutzen und zum Gebrauch für die für die Abteilung im Hirnforschungsinstitut. Em 1990, num cemitério de Munique, procede-se ao enterro de todos os cérebros da sua coleção. A doença descoberta por si já não tem o seu nome. No ano 2000, em Berlin-Buch, exatamente no local onde o senhor procedia às suas pesquisas, é inaugurado um memorial honrando as vítimas da Operação T4. No número ou nome são mencionados. A sua sede de saber e reconhecimento tornou surdo e cego à humanidade. Como pôde a sua paixão pela ciência anular a sua consciência de médico a ponto de não ver no outro senão material de estudo? De compromisso em compromisso, acabou designando as crianças a matar. Tornou-se assassino. A ciência nada tem a ver com isto.